Essa é a parte número 5, irmãos. Lembra? Vídeo número 16, que está em 5 partes, tá bom? Romanos 4, Paulo vai explicar o que ele falou. 2 expressões, 2 frases que ele usou em Romanos 3, que é necessário explicar. Paulo, você falou pra gente que nós somos justificados pela lei da fé, tanto o circunciso como o incircunciso. Se você falasse até aí, eu iria entender que você está falando que a gente anula agora a lei pela fé. Porque se o circunciso, que guarda a lei de Moisés, vai ser justificado pela fé, assim como o incircunciso, que nem Moisés estava, eu acredito então que você está falando que nós vamos anular a lei pela fé. Paulo se antecipou nisso. Ele não queria ninguém torcendo mais a palavra dele. E ele falou: o que diremos? O que nós vamos concluir? Anulamos a lei pela fé? Não. Antes, confirmamos a lei. Tudo que a circuncisão dizia e as festas profetizavam, tudo, vamos confirmar com a fé. Porque ele já explicou em Romanos 3 que a lei testemunhava a fé que havia de se manifestar, a qual Deus propôs pelo sangue do seu Filho como propiciação. Tocou no propiciatório. Entendeu, irmãos, como está tudo bem conectadinho? Então explica pra gente, Paulo, como que se estabelece a lei então pela fé? Que uma coisa não vai anular a outra. Como que se estabelece? Aí Paulo vai usar Abraão, vai explicar os tempos, a circuncisão. Eu vou resumir tudo isso. No verso 13, ele está explicando. Não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo. Aqui Paulo está falando de pessoas que vão herdar o mundo. E sim, mediante a justiça da fé. Pois se só os da lei que são herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Aí Paulo vai falar mais coisas aqui, não é necessário de eu ler, esses 2 textos está ótimo. O que leva ele a falar isso? Não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Ele não está falando isso. Não foi por intermédio que Abraão guardou os meus mandamentos que coube a promessa para ele. Não foi por intermédio disso. Ele está falando, não foi por intermédio da lei do Sinai, que Deus fez promessas da descendência para a descendência de Abraão, deles serem herdeiro do mundo. Isso foi antes da lei. Então o que está antes da lei não pode ser anulado por uma lei que viria depois. É o que ele falou em Gálatas. Por isso tem que cruzar Romanos e Gálatas. Lá ele explicou o que eu estou falando aqui. Mas aqui ele falou que não falou lá. Ele fala, pois só os da lei que são herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Paulo não falou aqui o que eu vou falar, mas está contido. Irmão, se anular a lei, se fala, não, é preciso guardar a lei para ser herdeiro do mundo. Está contra o que a lei diz. Deus não fez promessas a Abraão. Deus não falou, Abraão, está aqui as tábuas da lei. Está aqui, ó. Se a sua descendência não guardar tudo isso daqui, é claro que tábuas da lei já está falando de lei nos corações, né? De leis em tábuas de pedra, não nos corações. Então, tábuas da lei gera a arca da aliança, para ser guardada. Se tem arca da aliança, vai ter um ciclo de festas. E isso dá conhecimento do pecado. Não justifica o homem no tempo, na dispensação da nova aliança. Justifica pela justiça da lei, na dispensação da antiga aliança, se fizessem de conformidade com o sacrifício de Cristo revelado no futuro. Eu vou explicar para vocês isso daí, já. Mas então, a lei, as promessas não foram feitas por intermédio de Moisés, foram feitas para Abraão. Olha só, Abraão, Moisés, são dispensações diferentes, tem que ser comparadas, porque iria surgir a pergunta na mente das pessoas, que eu já até falei, por que veio a lei? Lá em Gálatas, ele explica por que veio. Aí Paulo explica por que veio. Aí Paulo fala, pois se só os da lei que são herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Só que a fé e a promessa estão no mesmo livro da lei. Se eu queria anular essas coisas, eu estou anulando a lei de Deus. Então, quando no futuro se manifesta o Filho, é o verdadeiro propiciatório, a nossa verdadeira propiciação, e todas as coisas que estavam em sombras começam ali a ter o seu início para a realidade das coisas, convergindo em Cristo, então está estabelecendo a lei pela fé, porque todas aquelas coisas profetizavam a fé no Filho de Deus que havia de se manifestar no futuro. Então o apóstolo Paulo, ele está descobrindo aqui, revelando
uma mensagem secreta que está no livro da lei. Uma programação do Senhor que ele fez. Entendeu, irmãos? Então, esse é o acréscimo. Já estou aqui, tô começando a entrar em Gálatas, né? Esse é o acréscimo que eu tinha para dar para vocês e explicar e falar do calvinismo aí até o 5º vídeo. E uma coisa interessante agora, que eu vou falar. Eu vou até parar aqui, desligar aqui. Agora eu vou explicar. Como que Deus vai julgar as pessoas do Antigo Testamento? Eu estou falando as que foram chamadas, as que viviam debaixo do regime da lei. Não estou falando de toda a humanidade, há muita coisa para pensar ao mesmo tempo. Estou falando como que as pessoas que viveram no regime da lei vão ser salvas. Os profetas, as pessoas que se arrependeram com as mensagens dos profetas, como? Porque Deus sempre denuncia, e principalmente por Malaquias, Deus fala: vocês estão me trazendo animal coxo, sem olho? Apresenta isso ao vosso rei. Serão aceitos? Por que Deus está falando isso? Porque ele pedia animal sem defeito. Mas, como Deus denuncia por Oséias, eu não vou ler tudo, irmãos, porque é uma coisa assim que capciosa, né? Graças a Deus eu conheci isso daí lendo. Um dia eu faço um estudo mais detalhado e tal, por enquanto eu vou só citar. Lá em Oséias, Deus fala assim: o meu povo tem desejo ardente pelo pecado do meu povo. Os sacerdotes desejam ardentemente o pecado do meu povo, porque eles gostam de comer carne. O que Deus está falando? Deus está falando que o que ele falou no livro da lei estava sendo totalmente adulterado pelos sacerdotes. Por isso que Deus fala: o meu povo perece por falta de conhecimento. Perece, Deus está falando, morre. Porque se fizesse as coisas conforme eu ordenei, seriam salvos no futuro. Então o sacerdote não estava nem aí se o povo ia trazer o pior do seu rebanho. Se você é sacerdote naquela época e um cara te trouxesse um animal manco, ia dar um tapa na cara, falar: sai daqui que esse animal é coisa santa de Deus, tá falando estatuto perpétuo, coisa santa, animal sem defeito. Dá um tapa na cara, arranca a barba do cara, arranca a cabeça, sabe? Dá um chute na bunda e fala: sai daqui. Para todo mundo temer e falar: não, realmente, vamos praticar a lei de Deus. Mas o sacerdote estava nem aí. Deus falou: você rejeita? Também vou rejeitar. Rejeita a minha lei? Vou rejeitar os seus filhos. Estava nem aí, porque ele queria a carne do animal. A carne não estava podre. Se levasse um animal lá com a carne podre, aí sim, o cara ia tomar uma sova, né? Você acha que eu vou comer essa carne podre aqui? Eu tô morrendo de fome. Traz uma carne boa para mim. E Deus, irmão, sentia o cheiro suave no sacrifício. Deus até fala: suas cambadas, você acha que eu como carne de animal? Que eu me importo com azeite? Você acha que ribeiros de azeite vão afastar as iniquidades de vocês? Junta tudo isso daí e vai comer carne. Porque eu nunca pedi essas coisas, holocausto, quando tirei vocês da terra do Egito. Mas eu disse: dai ouvido à minha voz. Irmãos, olha que coisa preciosa que Deus está falando. Deus está falando: eu nunca pedi. Mas olha lá no livro da lei, Deus pedindo passo a passo como é feito, e derrama azeite, farinha e não sei o que. Tudo certinho, dia, data, tudo certo. Como que Deus não pediu? O que Deus está falando é o seguinte: quando eu tirei vocês da terra do Egito, eu falei meus 10 mandamentos. Falei com a minha voz. Falei: Moisés, agora quem fala sou eu. Meus 10 mandamentos, eu que vou falar, não é você não. Vou falar. O povo falou: ouviu, temeu, né? Mas depois falou: vamos fazer. Aí Moisés escreveu. Mas Deus falou para Moisés: Moisés, o povo falou muito bem quando disse que vai guardar os meus mandamentos. Quem dera eles tivessem tal coração. Olha, mandamentos, voz, coração. Aí Deus fala: Moisés, vem aqui pegar as tábuas de pedra. Ou seja, tem tábuas de pedra sim, Deus ordenou, escreveu, vai ter a Arca da Aliança, não está na mesma sequência, né? Mas o que está revelado em Deuteronômio vai botar em ordem todas as coisas faladas em Êxodo. Deus pediu arca? Pediu. Escreveu mandamentos de tábua de pedra? Escreveu. Por causa disso tem sacrifícios? Tem. Mas Deus falou para Moisés: quem dera eles tivessem tal coração. Porque se tivesse, Moisés, você nunca iria descer do monte com tábuas de pedra. Entende, irmãos? Nunca ia ter a Arca da Aliança para fazer propiciação todos os anos. O povo estaria guardando minha lei. Por isso que por Jeremias, pelo profeta Jeremias capítulo 3, Deus promete o fim da existência da Arca da Aliança. E se não tem a Arca da Aliança, acaba todo o ciclo das festas, falando em modelo de antiga aliança, né? Da dispensação da antiga aliança. Porque entraria a realidade
de todas essas coisas na dispensação da nova aliança. Por isso que não tem templo. Aí, irmãos, é o que Deus está dizendo. Moisés até fala em um determinado ponto. Deus falou para vocês as 10 palavras e nada acrescentou. Por que Moisés está falando isso? Porque ele entendeu o testemunho. Tanto é que as tábuas da lei se chamam tábuas do testemunho. Entendeu? Então Deus zelava muito por aquelas coisas. Agora a pergunta. Tudo isso manifestava a fé do futuro. Como que Deus vai salvar as pessoas no tempo da dispensação da antiga aliança? Olha que incrível. Deus denunciava quando eles faziam errado, para que eles se arrependessem e fizessem certo. Irmãos, Deus nunca pode chegar, catar as pessoas do regime da antiga aliança e falar, vamos julgar agora, né? Vamos fazer um julgamento. Você foi salvo porque você cria no meu filho. O filho não havia se manifestado. Ah, Luiz, mas tinha as promessas do Messias. Então Deus vai falar, você foi salvo porque você cria. Quando eu falava do meu Messias, você entendia, você cria. Então por isso você vai ser salvo. Fazia tudo errado. Levava animal coxo, dava falso testemunho, confiava nos sacrifícios. Mas como você esperava o meu Messias, você vai ser salvo. Nada de julgamento assim também. Não condiz com nada da Escritura. Não tinha nenhum profeta, por mais que eles anunciavam Cristo e deixavam aqueles enigmas para a gente entender que Cristo era a Páscoa, eram as primícias, tudo o sacrifício falava de Cristo, nenhum profeta dava tal mensagem assim. Vocês têm que fazer tudo certinho conforme a lei, porque essas coisas profetizam o Messias do futuro. A Páscoa é o Messias. As primícias é a ressurreição do Messias. Tem que fazer tudo certinho porque profetiza ele. Nenhum profeta deu tal mensagem. Então não tinha como eles entenderem que tudo aquilo que eles faziam era a respeito do Messias, o principal do povo, que haveria de se manifestar no futuro. Por isso que Moisés disse, quando ele estava com as tábuas da lei, tudo falando das festas, ele disse, aquele que fizer essas coisas, por elas viverá, terá vida. É a justiça que vem da lei. Na dispensação do tempo da lei, tinha que fazer. Mas lembra que Deus estava querendo salvar todo mundo por seu filho. Tanto os da antiga aliança como os da nova, todos têm que convergir no sacrifício de Cristo. Tanto é que Paulo disse que Deus suportou as iniquidades cometidas debaixo da antiga aliança, porque ele tinha em vista a manifestação do seu filho. Isso quer dizer, todos que faziam sacrifícios, que não removiam a consciência de pecado, mas faziam um coração sério ali com a palavra, a transgressão ficava sem punição. Mas Deus suportava porque sabia que todas aquelas punições do passado cairiam sobre o seu filho. Então Deus vai comparar. Olha, você entregou os animais sem defeito, fez tudo certo, conforme eu disse, aquele que fizer essas coisas por elas viverá. Então por isso, a justificação do meu filho cai sobre você. É assim que Deus vai julgar. Aí você pode dizer, não, então, mas a pessoa está sendo salva pelas obras e não por Cristo? Não. Se não viesse Cristo, aquelas obras não teriam sentido. Se Deus quisesse salvar as pessoas somente pelas obras e não pelo Filho, então Deus não profetizaria nada com aquelas obras a respeito do Filho. Ele traria as pessoas para ver quem fez certo ou não. Então Deus estaria preocupado somente com as carnes, com o sacrifício, com o derramamento de sangue. O cheiro suave era realmente daquelas carnes. Aí Deus ia falar, você fez tudo certinho, foi salvo. A pessoa vai se gloriar. Mas quando Deus comparar aquelas coisas que elas faziam com o sacrifício de Cristo, aí Deus agrega valor naquelas coisas, porque profetizava a respeito do Filho, e vai comparar para ver se realmente era sem defeito. Realmente era conforme ele falou. Olha, quando eu mandei profetas para pregarem o arrependimento, para vocês não confiarem, não pecarem deliberadamente, achando que esses sacrifícios poderiam anular qualquer tipo de pecado, e não pode anular qualquer tipo de pecado. Quando vocês se arrependeram com a mensagem, vocês voltaram a fazer como eu disse, e eu considerei. Aí Deus vai salvar as pessoas, por causa do Filho. Então tudo é convergido no Filho. Se não tem Filho, não tem sentido os sacrifícios. Mas precisava de fazer. Por isso que está escrito, aquele que fizer essas coisas, por elas viverá.